Eu sempre achei que uma caneta esferográfica era só um tubo com um pouco de tinta dentro, com um pequeno furo na ponta e que na hora de escrever a tinta simplesmente ia saindo aos poucos. Mas eu não imaginava que fazer isso fosse tão difícil, até mais complicado do que fabricar uma máquina. Voltando algumas centenas de anos, os europeus usavam penas para escrever. A cada poucas palavras, era preciso mergulhar a pena na tinta. Bastava a mão tremer um pouco e um borrão de tinta caía no papel, estragando a folha inteira. Depois surgiu a caneta tinteiro. Parecia uma evolução, mas trouxe ainda mais problemas. A ponta dura riscava o papel e a tinta ainda podia espirrar, formando uma grande mancha. Então, o que fazer? Os engenheiros mudaram a forma de pensar. Já que era difícil controlar a saída da tinta, então deixaram uma pequena esfera fazer esse trabalho. Assim, colocaram uma bolinha minúscula na ponta da caneta. A esfera girava e levava a tinta para o papel. Na teoria, isso era muito mais suave do que uma caneta tinteiro. Parecia perfeito, não é? Mas o problema apareceu logo em seguida. Se a esfera ficasse apertada demais, ela não girava e a tinta não saía. Se ficasse um pouco mais solta, a tinta vazava pelas frestas sem parar. E o mais impressionante é que essa esfera tinha menos de 1 milímetro de diâmetro, mas precisava girar livremente e, ao mesmo tempo, vedar completamente a tinta. Para a tecnologia da época, essa precisão era extremamente difícil. Então, o que fazer? Décadas depois, um jornalista húngaro chamado Biro retomou essa ideia, mas em vez de mudar primeiro a estrutura da caneta, ele mudou a tinta. Naquela época, todas as canetas tinteiro usavam tinta à base de água. Ela era muito líquida e dependia da gravidade para escorrer. Bastava inclinar um pouco a caneta que a velocidade da tinta mudava. Então ele substituiu essa tinta por uma tinta à base de óleo. Essa tinta era mais espessa e mais viscosa. O mais importante é que ela aproveitava um princípio que muita gente ignora: a ação capilar. Se você colocar um tubo fino dentro da água, a água sobe sozinha, sem precisar de nenhuma força externa. Isso acontece porque a parede do tubo atrai as moléculas da água com mais força do que elas se atraem entre si. Assim, a água sobe. Com a tinta à base de óleo e uma parede interna da ponta projetada com precisão, a tinta passava a aderir automaticamente à superfície da esfera. Não importava se a caneta estivesse de cabeça para baixo, de lado ou inclinada. A tinta continuava cobrindo a esfera, mas o problema não terminava aí. A tinta estava resolvida, mas ainda havia a questão do custo. A caneta criada por Biro realmente funcionava muito bem, mas era cara demais. Convertendo para os valores de hoje, cada unidade custava quase $200. Naquela época, a taxa de alfabetização era pouco mais de 30% e a maioria das pessoas mal conseguia manter o básico para viver. Quem gastaria esse dinheiro em uma caneta? Depois, quem realmente mudou tudo foi um empresário francês. Ele pagou $2 milhões pela patente, mas em vez de fabricar tudo sozinho, entregou o problema para a indústria relojoeira suíça, que era a mais precisa da época. Usando equipamentos de fabricação no nível dos relógios, eles conseguiram produzir em grande escala a pequena esfera com precisão de micrômetros. Ao mesmo tempo, trocaram o corpo metálico caro por um corpo de poliestireno transparente e barato. O custo caiu imediatamente. A caneta passou a custar apenas $2. Em 1950, no primeiro ano de lançamento, as vendas explodiram, mas a história ainda não acabava aí. Como foi dito antes, a tinta é levada continuamente até a ponta pela ação capilar. Conforme a tinta diminui, forma-se um vácuo dentro do tubo. Esse vácuo puxa a tinta restante para trás, criando pressão negativa, e a tinta deixa de sair. A caneta para de escrever. Então, o que fazer? Os engenheiros tiveram outra ideia. Abriram um pequeno furo de ventilação no corpo da caneta. Esse furo não serve para a tinta sair. Ele serve apenas para deixar o ar entrar. Quando o ar entra, a pressão se equilibra e a tinta consegue continuar fluindo. Só então, uma caneta esferográfica realmente madura estava pronta. Mas os engenheiros nunca pararam por aí. Você já usou uma caneta esferográfica retrátil? Daquelas que você aperta uma vez para a ponta sair e aperta outra vez para ela voltar. Parece que só faz 2 cliques, mas ela não usa interruptor nem trava comum. Então, como ela sabe em que estado está? O segredo fica escondido naquele pequeno botão. Lá dentro existe um mecanismo chamado cam. Cada vez que você aperta o botão, faz um movimento reto, mas dentro da caneta, esse movimento é transformado em uma pequena rotação. No primeiro clique, o mecanismo trava e a ponta sai. No segundo clique, ele gira para outra posição, libera a mola e a
ponta volta para dentro. Todo esse processo acontece sem eletricidade, sem chips e sem um único parafuso. Apenas algumas peças plásticas e uma estrutura geométrica conseguem memorizar o estado da caneta. Você acha que aquele clique serve apenas para dar uma sensação agradável, mas na verdade ele é um mecanismo de precisão concluindo mais uma etapa do funcionamento. Depois de entender tudo isso, você percebe que uma caneta esferográfica já deixou de ser apenas um simples material de escritório. Ela é um produto industrial otimizado ao extremo. E hoje existe algo ainda mais avançado, uma carga pressurizada que usa gás para empurrar a tinta e forçar sua saída. Assim, mesmo no espaço, a caneta consegue escrever normalmente. Depois de saber disso tudo, você ainda acha que ela é simples?